Informação, esporte. Você encontra aqui na Rádio Três Rios, a rádio da família. Vanguarda da Comunicação. Apresentação, Helder Azara. Muito bem, 7h26 de volta com Vanguarda da Comunicação. Voltando aqui à participação do Dr. Ciro Jorge, que é um advogado que veio para falar sobre a questão dos crimes da internet, das modificações. O que foi importante nessa questão dessa lei, até que eu falei aqui sobre a Lei Maria da Penha, que ficou uma lei importantíssima para o nosso país, né? Essa lei que acabou ganhando batizada o nome de Carolina Dickmann, por conta do que aconteceu com ela, né? Essa lei, ela é eficaz, ela é importante, ela não... Quais são as falhas que ela tem? Essa é a pergunta que a gente faz. É importante essa lei? Ela foi importante? Ela está sendo importante? Ela é importante. Sim. Deixa de ser um marco. O futuro chegou. Não há mais como ignorá-lo, né? Milhares e milhares de brasileiros acessam a internet todos os dias. E, teoricamente, as leis precisam ser feitas para atender a essa demanda. E daí que veio essa lei Carolina Dickmann, que foi batizada dessa forma, como nós sabemos o que ocorreu com a atriz global, que teve as suas fotos íntimas expostas pela internet. Essa lei finalmente ela tipificou os crimes ocorridos na internet. Ela torna crime invasão de aparelhos eletrônicos e dispositivos informáticos para obtenção de dados particulares, né? Ela pretende estabelecer punições específicas para os crimes cibernéticos. Bom, isso no papel é muito bonito, é muito interessante na teoria, só que na prática, infelizmente, ela não tem uma funcionalidade. Vou dar um exemplo para a gente entender isso. Se a gente está usando aqui o computador com o e-mail aberto, a gente sai, vai ao banheiro, vai tomar um banho, e alguém entra, que seja irmão, que seja um conhecido, entra e usa essa máquina, usa esse e-mail que estava ali aberto. Essa pessoa estará cometendo um crime, de acordo com essa lei. Um outro exemplo são as empresas de informática. É até importante informar a esses profissionais que é de extrema necessidade eles fazerem contratos com os seus clientes para que eles verifiquem a parte protegida da máquina. Porque, de acordo com essa lei, eles estarão cometendo crime, verificando a parte protegida da máquina. Então a gente vê uma abertura imensa que essa lei deixou. E um advogado de defesa bom, ele pode muito bem explorar esse tipo de situação. Os próprios hackers, os profissionais da segurança que cuidam da nossa segurança na internet, eles, de acordo com essa lei, eles estão sendo considerados criminosos, que são pessoas que nos ajudam, que ajudam a nos proteger na internet. E então a gente percebe o quanto que os nossos deputados, os nossos representantes políticos atenderam ao populismo penal, porque essa lei ela foi votada de um dia para o outro, e tudo que é feito às pressas é feito de qualquer jeito. Isso tudo que acontece é muito culpa nossa, né? É culpa nossa, é culpa da gente que não vota de forma consciente, que vota de forma errada. Você vê a dificuldade... Não cobra. Exatamente. Você vê a dificuldade que nós temos para eleger um deputado de Três Rios. As pessoas elas preferem votar num cara do Rio de Janeiro que nem sabe aonde fica Três Rios. Nunca esteve na nossa cidade. Então a gente precisa votar de forma mais consciente para que leis como essa, porque esse tipo de lei ela não foi feita para o povo brasileiro, ela foi feita para inglês ver. Ela foi feita para o deputado pegar uma carona na fama da Carolina Dickmann. Exatamente. Né? Ele quis brilhar na luz dela. Isso tinha uma repercussão mundial, esse tipo de caso acontece diariamente há anos. E somente agora eles pensaram que, bom, a sensação que eu tenho, é uma opinião pessoal, é que os nossos deputados fizeram assim. Vamos fazer essa lei para que o povo pense que a gente está fazendo alguma coisa. Porque isso na prática, a gente vê que isso, inclusive, até de acordo com os exemplos que a gente passou aqui, isso nivela o criminoso ao cidadão. Olha o absurdo disso. É claro que uma lei, ela faz com que as pessoas façam, opa, está tipificado, não vou fazer isso. Mas a pena é extremamente branda. Nós temos aqui... Essa lei abrange a pedofilia? Não. Que é o pior? Que é o pior na internet. Não abrange a pedofilia. Essa lei fala em invasão
de dispositivos informáticos. Veja bem, ela incluiu no Código Penal... Ela deixa o pedófilo numa situação confortável, vamos dizer assim. Extremamente, porque já existe para o pedófilo um Código Penal de 1940. E em 1940 era muito fácil fazer lei. Existia briga de vizinho, briga de marido e mulher. A gente vê que o próprio adultério hoje em dia não existe mais. A pedofilia na internet, evidentemente, é um assunto extremamente novo. A internet no Brasil existe há 18 anos. E somente agora, com o caso dessa atriz, os nossos deputados parecem que descobriram a internet. Parece que ela não existia antes até desse então. Caso da atriz. Muito bem, 7h34. Ou seja, então essa lei que está aí, e um dado que você passou para a gente aqui, em relação à questão das leis, que eu até te perguntei fora do país como é que funciona, como é que está isso. Aí você me falou que na América do Sul nós somos o país que está mais atrasado em relação a isso. Um dos mais. Um dos mais. Talvez até por isso pelo que a gente está falando, em razão da omissão. Eu acho o Vanguarda da Comunicação extremamente importante por casos como desse ouvinte, assim, que permite com que as pessoas elas participem do sistema democrático, né? E a gente sabe que essa lei da Carolina Dickmann, ela foi votada às pressas e, por outro lado, existe um projeto de lei que se chama Marco Civil da Internet, que é uma espécie de constituição da internet, a lei maior do mundo virtual. Ela está parada desde 2009. Ela sim protegeria o cidadão da pedofilia, protegeria o cidadão de hackers, de crackers e dentre tantos delitos ocorridos na internet. E é claro que se a gente cobrar, né, eu acredito que hoje as pessoas estão cobrando mais. Fez muito bem esse ouvinte, na minha humilde opinião aqui, de ter entrado em contato com um meio de comunicação, porque as pessoas precisam participar. Aliás, a internet ela é uma ótima ferramenta de comunicação, assim como o rádio, e existem meios de cobrar os nossos deputados pela internet. Se o seu deputado não está atendendo os seus telefonemas, existe um site, eu posso passar aqui? Claro. Pode. O endereço é o seguinte, é www.marcocivil.com.br. Por lá, através de um clique, a gente cobra o nosso ambiente legislativo para que coloque essa lei em votação. E é como ocorreu com aquela lei do Ficha Limpa, né? Onde milhares de assinaturas digitais das pessoas... Foi uma lei de iniciativa popular, literalmente. Então é preciso que a gente participe. E uma petição digital que fala? Isso. Uma petição digital. Exatamente. Que através ali de um clique, a gente já está participando e incentivando para que essas leis possam nos proteger efetivamente na internet. E o Brasil acaba ficando para trás até por isso, porque a educação é o que mais falta no país. E então as pessoas elas não se preocupam e não ficam interessadas em saber o que está acontecendo no Brasil. Então acaba acontecendo dos políticos fazerem com a gente o que eles querem. Pessoas como esse ouvinte estão de parabéns porque participam, agem e cobram, incentivam que os nossos legisladores façam leis pra gente. Daí o Brasil não vai ficar tão atrás como está. Ô Ciro, essa lei, ela abrange somente o usuário de computador ou de telefone também? Computador. Ela fala o seguinte, ela acrescenta no Código do Penal o artigo 154. Ela fala invadir dispositivo informático alheio. O que seria esse dispositivo informático alheio? Alheio a gente sabe o que é de outra pessoa. Agora, nesse dispositivo informático engloba uma série de coisas, como por exemplo, se a gente está usando, porque ela fala o seguinte inclusive, conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismos de segurança. Mecanismos de segurança. Se a gente está na internet sem qualquer mecanismo de segurança, sem o antivírus, por exemplo, a gente não está acobertado por essa lei. Essa lei não me protege se eu não estiver com o antivírus no computador. Porque eu mesmo deixei o meu computador vulnerável. Então essa lei não vai me proteger. Porque ela fala que precisa ter um mecanismo de segurança. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui interessante, né, Simone? Que eu estava até dando uma lida aqui. Diz o seguinte, e aí talvez a lei possa, ela estando bem amarrada, talvez você possa explicar isso para a gente. O Arnaldo Severino, do centro da cidade, diz o seguinte aqui na pergunta dele. Doutor Ciro, levei meu computador para uma oficina. Quando retornou,
o meu HD tinha sido formatado e o serviço foi cobrado. Eu não recebi um orçamento antes e na hora me apresentaram um custo de R$110. Eu perdi todos os contatos e equipamento e estou começando do zero. Até que ponto esta assistência técnica poderia ter feito isso e o que eu posso fazer para recuperar estes dados e este prejuízo? Bom, é preciso saber se essa máquina, se ele autorizou a formatação dessa máquina. Se ele autorizou essa formatação dessa máquina, o técnico foi perfeito. Deve se formatar, e a formatação, a gente sabe que a formatação ela deixa mesmo o computador no zero. A formatação é a limpeza que é total, feita, né? Exatamente. Para o ouvinte poder... Exatamente. Inclusive é o meio mais funcional para limpar o computador de vírus, é a formatação. A formatação é muito utilizada pelos técnicos. Só que está perfeito. Se autorizou a formatação, está perfeito. Só que, de acordo com essa lei, pode ter um ato criminoso aí. Porque a gente não sabe se isso foi feito de maneira expressa, de maneira escrita, se existiam mecanismos de proteção, mecanismos protegidos na máquina, e o técnico foi lá e mexeu. Então é preciso que as empresas de informática, elas requeiram dos seus clientes uma autorização para que eles mexam nos seus mecanismos protegidos, na parte protegida da máquina. E se já existam contratos, que eles renovem os seus contratos. Sim. Existem formas de recuperar esses dados. A gente sabe que o ser humano é errôneo. Essa lei tem essa coisa boa, essa função. Porque às vezes o ser humano precisa que exista uma lei que imponha ele a fazer a coisa certa. Ele não faz a coisa certa por ele mesmo. Então, ouviu Lei Carolina Dickmann na televisão, já sabe que não pode fazer. Ótimo. Por esse lado, então, já é importante, né? Porque vem a imposição legal, a coisa da coerção mesmo, que é uma das maiores funções. Nesse caso, por exemplo, dessa pessoa que passou essa mensagem para a gente aqui, com essa dúvida, ele, no caso, pode ser um caso para PROCON? Se caso, por exemplo, ele não pediu um tipo de serviço que a pessoa foi fazer. O Arnaldo. O Arnaldo, ele pode fazer isso? Com certeza. Se ele não pediu, é como a gente pagar por algo que a gente não pediu. Isso acontece muito em mercado, em loja. É até um caso de direito do consumidor mesmo, né? Onde a pessoa, ela pede um tipo de serviço e o profissional tem um outro tipo de contraprestação. Porque quando você, por exemplo, no seu carro, né, você leva numa oficina, aí o mecânico descobriu que tinha um outro problema, ele tem que te chamar e dizer, eu encontrei isso aqui, você quer que mexa de uma vez, porque daqui a pouco pode quebrar, essa peça já está... Mas é preciso avisar antes não também. Tem? Não é pegar e sair fazendo tudo, porque às vezes a pessoa nem quer que faça. Nem tem a condição de pagar naquele momento, né? Exatamente. Existe também a questão emocional. Existem valores dentro de uma máquina, arquivos com valores que não tem valores. Fotos. Imagina pagar uma foto que a gente nunca mais vai ver, uma foto quando a gente era criança. Eu, aos altos dos meus 30 e poucos anos, nem existe mais fotos minhas hoje em dia. Mas a gente imagina se apagar. A dúvida sua mãe tem. Mas, irmão, com certeza. Ô Ciro, a Rosemary do Amaral da Vila Isabel, ela pergunta o seguinte: doutor Ciro, uma pessoa, meu namorado, mexeu em meu telefone e pegou as mensagens que tinha. Agora ele fica usando elas como uma arma para me ameaçar. Algumas dessas mensagens eram de outros meninos que namorei ou de amigos meus. O que posso fazer para me defender? Ela não fala o nome, né? Não, o Rosemary do Amaral. Rosemary, olha, o seu namorado ou ex? Ele está cometendo ameaça. Ameaça já é um crime existente. A ameaça é um crime. Independente de ser por celular, por internet, a ameaça é um crime. O que ocorre diante dessa lei é até um exemplo interessante. Maridos e mulheres, se bem que isso é uma coisa mais de mulheres, as mulheres são muito inseguras, muito ciumentas. Simone. Se você tem a sua senha, de alguma forma tem a senha de Facebook do seu cônjuge, não entre, porque você estará cometendo um crime de acordo com essa lei. Porque ela fala invadir dispositivo informático alheio. Então, se você está entrando no Facebook do seu cônjuge para investigar, para bisbilhotar o que ele está fazendo, não faça mais isso, porque você, de acordo com essa lei, está cometendo um crime.
Então é extremamente importante, em todos os casos, né, a gente ter bom senso. Não precisa de uma lei para me dizer o que ocorre. Um exemplo clássico é o caso de fila. Não existe lei que obriga as pessoas a fazer fila. E mesmo assim as pessoas fazem. É um costume jurídico. É a questão do... E ai de quem furar a fila. Né? Não precisou de lei para isso. Não. Né? É necessário bom senso, literalmente. Questão do bom senso, respeito ao outro, né, que chegou primeiro, enfim. Né? Exatamente. Então... No caso celular, a tecnologia trouxe muitas facilidades, mas ao mesmo tempo ela trouxe muitos malefícios. Porque ela possibilita, com o celular, às vezes uma pessoa ela pode fazer muita coisa ruim. Né? Por isso que a gente tem tantos casos aí de adolescentes que têm suas fotos íntimas ou vídeos expostos na internet, né? Pré-adolescentes às vezes. É necessário leis que cuidem disso. Com certeza. Que cuidem disso. Que tipifiquem esse tipo de conduta na internet.